Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas misericórdias alcancem a todos onde esse vídeo possa estar chegando. Amém? Eu gostaria neste momento de solicitar a você que assiste esse vídeo, que você curta, que você se inscreva no canal. Quando você se inscreve, à sua direita aparece uma opção com um sino, um pequeno sino. Neste sino tem a opção todas. Se você clica nesta opção todas as vezes que a Dora Santos fizer um vídeo neste canal, vai para você uma notificação, ok? Que Deus te abençoe. A minha intenção não é ser famosa, a minha intenção não é ser um youtuber, a minha intenção não é ganhar dinheiro nenhum com isso. A minha intenção é utilizar da ferramenta que a internet nos dispõe para que nós possamos falar de Jesus, para que nós possamos levar a sua palavra a tantos corações que por aí estão e muitos deles estão quebrados, estão destruídos. Levar uma palavra de esperança, levar o mínimo de conhecimento a estes que muitas vezes não têm desejo de ler a palavra de Deus, têm dificuldade para pegar um livro tão grande e lê-lo, ou mesmo não tem uma Bíblia ao seu dispor, ou até lê, mas não entende. A minha pretensão não é falar aos doutores, não é falar aos teólogos, não é falar aos grandes sábios, e sim aqueles de coração humilde, aqueles que estão abertos a ouvir uma mensagem de forma simples, porque Jesus, ele não era complicado. Jesus não era prolixo, Jesus não complicava as coisas. Jesus falava de forma objetiva. Quando não falava de forma objetiva, é porque utilizava de parábolas para que as pessoas pudessem compreender o que ele queria dizer. Então a nossa intenção aqui não é atingir os intelectuais de forma alguma, quem sou eu? A minha intenção é levar o Evangelho de Jesus de forma simples, moderada, em pequenos vídeos, para que não seja algo cansativo. Então vejamos, dando sequência àquele assunto sujeição que eu havia falado no último vídeo, eu havia dividido sujeição em alguns tópicos, porque se eu fosse falar todos em um só vídeo, ele se tornaria cansativo. Então eu dividi em alguns tópicos. O primeiro que falei foi a sujeição a Deus. Lembrando que a sujeição a Deus, ela é primordial. A sujeição a Deus, ela está acima de qualquer coisa, acima de qualquer tipo de sujeição. Todas as outras sujeições que nós vamos tratar aqui, é necessário compreender que a sujeição a Deus, ela é o topo das sujeições. Você não deve se submeter a nada que não esteja debaixo dos mandamentos do Senhor. Porque Ele é o grande, Ele é o soberano. Entenda que sujeitar-se às demais coisas não te dá o direito de ser insubordinado a Deus. Atente para isto, ok? Então vamos lá. Vamos partir para que o vídeo não fique muito extenso. Eu agora vou falar sobre sujeição aos irmãos. Sujeição ao outro, né?
Sujeição àquele que está do teu lado, aquele que convive contigo, aquele que você encontra na rua, que você encontra no ônibus, que você encontra no metrô, ele é teu irmão. Ele é teu irmão porque somos todos filhos de Deus. Embora, para que isso seja efetivado, é necessário que esta outra pessoa também aceite Jesus como seu Salvador. Ok? Mas vamos lá. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Então veja bem, são duas orientações dentro de um só versículo. Sujeitando-vos uns aos outros. Então, entendemos aqui que devemos sim nos sujeitar ao outro, porém, no temor de Deus. Aqui fecha o que eu disse anteriormente. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, está escrito assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. E na sequência diz assim: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus não suporta o soberbo, nariz empinado, o que quer ser poderoso, o que quer ser o melhor. Deus não suporta este tipo de comportamento. Na sequência, o versículo diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui confirma a necessidade de você estar sujeito a Deus, sujeitar-se ao irmão, mas também estar sujeito a Deus, estar sujeito aos seus mandamentos, para que a seu tempo, ao tempo de Deus, Ele te exalte. Ele pode te exaltar aqui nesta terra, utilizando-se de uma outra pessoa, ou Ele pode te exaltar lá na vida futura, ok? Mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Nós devemos ter consciência de que a sujeição no aspecto cristão, ela é reconhecer que o outro, ele é superior a nós. Superior a nós. A sujeição, ela está linkada à humildade. É necessário que a gente se torne humilde, que nós sejamos humildes para poder se submeter a alguém. Se nós não tivermos a humildade dentro de nós, como conseguiremos nos sujeitar a alguém? Tendo visto cada membro da minha casa como alguém superior, quais pessoas, então, vejam bem, isso aqui é uma anotação que eu fiz. Quando você observa as pessoas que estão trabalhando para você, na sua casa, por exemplo, seja uma faxineira que veio te prestar uma limpeza diária, uma empregada doméstica, um zelador do prédio, um ascensorista do elevador, o motorista do ônibus, como é que eu os trato? Será que eu tenho usado palavras como obrigado, por favor, me dê licença, bom dia? Irmãos, isso é ser humilde. Ser humilde, isso é uma forma de sujeição. Quando eu desejo ao meu irmão um bom dia, não de uma forma mecânica, mas um bom dia de coração, eu estou sendo humilde. E nesta humildade, eu estou representando uma certa sujeição. Eu estou representando uma sujeição. Isto também é sujeitar-se. Ser humilde.
ter humildade para servir. Porque olha só, qual o exemplo que Jesus nos deu? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, porque ele queria nos trazer um exemplo de humildade. Quando o maior se curva, se abaixa e executa uma tarefa que para muitos pode ser desprezível, talvez não seja essa palavra, uma tarefa que não seja, uma tarefa de ordem menor, né? Algo que muitas vezes nós olhamos e vemos com um certo ranço, né? Ai, vou lavar o pé de alguém. Mas nós devemos valorizar essas tarefas, valorizar essas pessoas. Quando nós nos curvamos de uma forma física ou mesmo de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, nós estamos demonstrando a humildade em servir. Quando nós cedemos uma cadeira para uma senhora grávida sentar, quando nós cedemos uma cadeira para uma senhora com uma criança se sentar, quando nós abrimos a porta para que alguém passe à nossa frente, é um gesto de humildade. É um gesto de humildade. Isto é tal qual se curvar para lavar os pés de uma outra pessoa, assim como Jesus fez com seus discípulos. Que gesto lindo! Quando alguém abre a porta do elevador e segura a porta para que você consiga sair. É ser humilde, porque nós percebemos que pessoas arrogantes não fazem isso. Pessoas arrogantes, na maioria das vezes, nem te cumprimentam quando entram num elevador, por exemplo. Jesus disse assim, está escrito em João 13, capítulo 14 e 16. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Veja bem, o servo não é maior do que o seu senhor. Quando você executa uma tarefa que demonstra humildade, isso não quer dizer que você perdeu a sua posição. Você não passou a ser maior que aquela pessoa. Mas em caráter, em humildade, naquele momento talvez você tenha sido superior àquela pessoa, a qual você está demonstrando o ato de humildade. Jesus, ele se esvaziou. Quando ele veio à Terra, ele se esvaziou dos seus poderes, se esvaziou da posição de Deus e ele se fez homem. Em Filipenses 2, capítulo 5, versículo 8, 2 do 5 ao 8 diz assim: Jesus se esvaziou deixando a glória do céu para servir aos homens. Ele mostrou que nós devemos nos humilhar para servir aos outros. Como ele lavou os pés, nós devemos procurar oportunidades para humildemente servir aos outros. E agir, dispondo-se a praticar a sujeição no exercício cristão. Lavar os pés era um costume da época, era um costume daquele povo. Não é o nosso costume. Mas você pode
usar de humildade, sujeitando-se ao irmão, como eu já falei anteriormente, dando espaço para que uma pessoa passe à sua frente, oferecendo lugar a um outro mais necessitado, cumprimentando ao porteiro do teu prédio, ao teu vizinho, abrindo um sorriso para o teu vizinho, um sorriso de bom dia, um sorriso de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um abraço. Um abraço é um ato de humildade. Quando você abraça, os seus braços envolvem a outra pessoa, o corpo desta pessoa se aproxima do seu e o coração bate um de encontro com o outro. Olha que lindo! Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Um abraço traduz humildade. Um abraço traduz amor. Um abraço traduz sujeição. Quando eu abraço, eu trago para mim esta pessoa. Se aqui você não tem, se aqui no Brasil nós não temos o hábito de lavar os pés uns dos outros, mas nós temos o hábito de abraçar. Bota a tua máscara em tempos de pandemia e abraça teu irmão. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que esta palavra leve você a refletir na importância de se sujeitar, de se quebrantar diante do teu irmão, diante do outro. Amém? Que Deus te abençoe e te alcance com esta palavra.